Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai falar sobre um tema super crítico, que historicamente dá muito medo e, nossa, como é mal compreendido. Estamos falando da leishmaniose. Sim, é uma doença parasitária bem grave que afeta tanto os nossos animais quanto nós, humanos. Mas olha, a mensagem principal da nossa apresentação de hoje não é de desespero, de jeito nenhum. É sobre uma verdadeira revolução científica. A gente vai desvendar essa fascinante mudança de paradigma na medicina veterinária moderna e entender direitinho por que a ciência hoje oferece esperança exatamente onde antes só tinha medo. Bora lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso. Uma pergunta pesada, né? Um diagnóstico positivo é sempre uma sentença de morte? Durante muito tempo, só de falar a palavra leishmaniose, já vinha aquela resposta automática e, convenhamos, devastadora: a eutanásia do animal. O medo absurdo da transmissão, somado à falta de opções de tratamento na época, criou um estigma gigantesco em cima da doença. Mas a resposta curta e grossa para essa pergunta que está guiando a nossa análise de hoje, graças aos avanços incríveis da medicina veterinária, é um baita de um não. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente, moderna, cheia de esperança, controle e, claro, qualidade de vida para os cães. E para entender como a gente chegou nisso, o nosso roteiro de hoje vai passar rapidinho pelos seguintes pontos. Primeiro, a ameaça da leishmaniose, depois a gente fala de sintomas e diagnóstico, entra na nova abordagem de tratamento, passa para prevenção e controle vetorial e, por fim, o papel fundamental do veterinário nisso tudo. Então, começando pela nossa seção 1, a ameaça da leishmaniose. Vamos entender o tamanho desse problema. Olha só, a leishmaniose não é só um probleminha de pele, tá? É uma doença sistêmica e zoonótica grave. Quando a gente fala da leishmaniose visceral canina, estamos lidando com um protozoário que causa estragos enormes nos órgãos internos de cães e de humanos. E isso ilustra brilhantemente o verdadeiro vilão dessa história. Esse é o flebotomínio, ou como a gente costuma chamar aqui no Brasil, o famoso mosquito palha. Sabe o que é mais assustador? Ele mede tipo uns 2 a 3 milímetros. É praticamente invisível. E detalhe, ele não é o causador da doença, mas sim o vetor essencial. Ou seja, sem a picada desse inseto minúsculo, o protozoário da leishmania simplesmente não conseguiria viajar de um corpo para o outro. E aí, o ciclo de vida que acontece logo depois da picada, que a ciência chama de ciclo heterogênico, gente, é tipo um filme de espionagem dentro das células. Saca só. Primeiro, o mosquito vai lá e injeta as formas promastigotas do parasita direto na pele. Aí, em vez de serem destruídas pelo sistema imune, essas formas são na verdade engolidas pelas nossas células de defesa, os macrófagos. É uma emboscada. Lá dentro, elas mudam de forma, viram amastigotas, ficam escondidinhas e começam a se multiplicar loucamente até explodirem a célula de defesa. E pronto, se espalham pelo corpo todo do animal. O parasita literalmente usa o exército de defesa do hospedeiro como esconderijo e fábrica ao mesmo tempo. É mole. E para piorar, o Brasil concentra um dos maiores números de casos do mundo inteiro. Por quê? Bom, a explicação está na nossa geografia e, claro, nas nossas próprias ações. O nosso clima quente e úmido é simplesmente um paraíso tropical para o mosquito palha se proliferar. Quando a gente junta isso com o desmatamento e o crescimento desordenado das cidades, a gente está basicamente construindo as nossas casas bem no meio do habitat natural desse vetor. Isso encurta perigosamente a distância entre os mosquitos, os nossos cães e nós mesmos. É exatamente por isso que manter a vigilância lá no alto é literalmente uma questão de saúde pública e sobrevivência. Entrando na nossa seção 2, sintomas e diagnóstico. Como a gente identifica isso na vida real? Passar daquela infecção silenciosa para a doença clínica de fato nos cães é um processo super complexo e que exige um olho clínico afiadíssimo do veterinário. O impacto físico no bichinho é triste de ver. Os sinais que a gente consegue notar de cara geralmente envolvem uma perda de pelos bem forte, sabe? Principalmente ali em volta dos olhos e das orelhas, a chamada alopécia. As unhas também crescem de um jeito bizarro, um quadro que chamamos de onicogrifose. O cão vai emagrecendo aos poucos, fica super apático, mas presta atenção, o perigo mais grave de todos quase sempre está rolando lá dentro, invisível a olho nu. Os órgãos internos vão sendo atacados, o que muitas vezes leva a uma insuficiência renal crônica. E é justamente esse dano nos rins que acaba sendo fatal se a doença for ignorada. Agora, o que é realmente interessante nessa imagem aqui é ver o salto tecnológico absurdo que a medicina veterinária deu no diagnóstico. Olha aqui do lado esquerdo, a gente tem a visão clássica do microscópio, onde o profissional tem que procurar as amastigotas lá dentro das células, num exame de medula óssea. É um trabalho super minucioso, de formiguinha mesmo.
Já do lado direito, a gente vê a modernidade pura em ação. Os testes rápidos, tipo o SNAP Leishmania. Eles conseguem detectar anticorpos específicos com uma precisão de laboratório, ali mesmo, na clínica veterinária, em questão de minutos. Esse poder de fechar um diagnóstico rápido é, sem dúvida, a primeira grande arma para salvar o animal e, por tabela, proteger a saúde pública de todo mundo em volta. E isso nos leva à seção 3, a nova abordagem de tratamento, onde tudo muda. E chegamos ao grande ponto de virada da nossa apresentação. Lembra que o diagnóstico rápido salva vidas? Ele abre as portas para uma abordagem médica que, olha, parecia ficção científica algumas décadas atrás. A regra antiga, super rígida, dizia que um cão positivo era um risco incontrolável para a sociedade e precisava ser eutanasiado na hora. Fim de papo. Mas o novo paradigma, que é sustentado por muita ciência séria, mostra que não é bem assim. O tratamento correto consegue reduzir drasticamente a carga parasitária do animal. E menos parasita significa, de forma direta, uma baita queda no risco de transmissão. Ou seja, aquela eutanásia automática finalmente dá lugar a um manejo clínico muito mais ético, responsável, que foca na remissão dos sintomas e em dar uma qualidade de vida excelente para o cão. Tudo isso mantendo a segurança total da comunidade. Sensacional, né? E o arsenal de remédios que os veterinários têm hoje em dia é de cair o queixo. Muito bem estruturado. A gente tem o alopurinol, que entra de forma contínua para dar aquela segurada na multiplicação do parasita. Temos a milteifosina, que foi uma vitória gigantesca quando aprovada aqui no Brasil, sendo um leishmanicida fortíssimo usado em ciclos de 28 dias. Quando o caso aperta e fica mais grave, a anfotericina B lipossomal pode entrar como linha de frente. E ainda tem a domperidona, que ajuda a dar um up no sistema imune do próprio animal e estimulando as defesas dele. Não é uma receita de bolo, tá? É uma combinação hiperestratégica e totalmente personalizada para cada paciente. Mas, o sucesso do tratamento não é só entupir o bicho de remédio contra o parasita, não. Essa nova visão exige um suporte clínico completo, holístico mesmo. Se os rins do cãozinho já estiverem sofrendo, dietas específicas para pacientes renais e fluidoterapia entram no jogo. Se a imunidade baixar muito e aparecerem aquelas infecções secundárias na pele, os antibióticos resolvem. O tratamento é, no fundo, um baita projeto de restauração da saúde do animal como um todo, orquestrado nos mínimos detalhes pelo médico veterinário. O que nos traz é a seção 4, Prevenção e Controle Vetorial, a nossa principal barreira. É lógico que a medicina evoluiu muito no tratamento, mas a sabedoria popular já avisa, a melhor briga é aquela que a gente não entra, certo? Prevenir é, sem dúvida, a nossa defesa principal. E tudo começa no ambiente em que a gente vive. Diferente do mosquito da dengue que adora uma água limpa e parada, o mosquito palha curte outra parada, matéria orgânica em decomposição. Sabe aquelas folhas secas acumuladas, restos de frutas ou fezes no quintal em cantinhos úmidos e com sombra? É ali que ele faz a festa. Então, manter os quintais limpinhos e podar as árvores é o básico para quebrar o ciclo de vida dele. Outra coisa importantíssima, o mosquito costuma atacar no fim da tarde e à noite. Por isso, manter os cães protegidos dentro de casa ou em canis com tela nestes horários é uma defesa ambiental absolutamente crítica. Vamos avançar para ver como isso se soma à proteção individual do animal. A ferramenta preventiva mais certeira que a ciência já criou para os nossos cães são as coleiras repelentes. Elas vêm impregnadas com inseticidas de ponta, tipo a deltametrina. Marcas bem conhecidas oferecem essa liberação de um jeito super lento e contínuo. É como se elas criassem um campo de força invisível em volta do cachorro. Esse escudo repele e até mata o mosquito palha bem antes dele conseguir dar a picada. A matemática é simples. Cão com coleira não leva picada. Se não leva picada, não se infecta e também não serve de reservatório da doença para o resto da região. Simples assim. Finalmente chegamos à seção 5, o papel do veterinário, a ponte central da saúde única. Pessoal, tudo que a gente conversou até aqui, os testes super rápidos, os tratamentos de última geração, o uso das coleiras repelentes, nada disso funciona solto por aí. Essa citação na tela resume a parada toda perfeitamente. A leishmaniose não é só um probleminha de um cachorro azarado, é uma questão profunda de saúde única. E a liderança, o maestro de toda essa frente de batalha é indiscutivelmente o médico veterinário. Eles são a ponte vital entre a ciência de ponta e o nosso dia a dia na comunidade. O trabalho do veterinário nesse controle é gigantesco e totalmente indispensável. É ele quem tem o olho treinado para detectar a doença super cedo, usando aqueles testes de alta precisão. É ele quem monta e ajusta o protocolo de tratamento, equilibrando um monte de medicamentos complexos enquanto monitora o rim do bichinho. Mas vai muito além da clínica. O veterinário atua como um grande educador de saúde.
Ele que pega na mão do tutor e orienta sobre limpar o quintal, usar a coleira direitinho, transformando donos de pets em verdadeiros agentes de saúde pública. No fim das contas, ao controlar o parasita nos cães de uma cidade, o veterinário faz uma vigilância epidemiológica pesada que acaba protegendo a vida de todas as famílias humanas que moram ali. É uma responsabilidade tremenda. Então, a mudança de paradigma não é só uma ideia bonita, ela é muito real. O que antes a gente via como uma sentença de perda sem volta, hoje é uma condição médica que dá para controlar perfeitamente. E tudo isso graças ao avanço do conhecimento e à intervenção direta do médico veterinário. Por isso, para fechar, eu deixo essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Como a aliança contínua entre a ciência veterinária e a comunidade pode transformar o medo em proteção e salvar vidas amanhã? A resposta está no nosso compromisso, na educação constante, no uso responsável da prevenção e, acima de tudo, em confiar e apoiar os nossos profissionais de veterinária. Essa parceria é a força mais poderosa que a gente tem. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e a gente se vê na próxima.